Seja bem-vindo ao Pode Sim, eu sou o professor Mauri, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Esse episódio ele é muito especial porque a Simpress completa 25 anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre história e também sobre o futuro. E é por isso que eu recebo aqui o CEO e fundador da Simpress, Vitório Danese. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Olá, Mauri, como vai? Muito prazer estar aqui com você, muito bom estar com a nossa audiência, ter a oportunidade de celebrar esse momento tão especial, né? Quando paro para pensar, 25 anos não é pouco tempo, então tem muita história aí que aconteceu, muita água que passou por baixo da ponte para a gente conversar. É isso aí, né? 25 anos não é fácil, né? A gente sabe como empreender e administrar um negócio no Brasil é complicado. E acho que vai ser legal a gente poder ver um pouquinho dessa jornada e, de repente, vislumbrar quais são os próximos 25 anos, né? Já preparar aqui nossa audiência em relação a isso. Antes da gente falar um pouquinho da Simpress, eu queria começar com a sua história, mas pode ser assim, super resumida, aquele resumo do TikTok, sabe? Como você chegou nesse momento de administrar ou até de empreender, porque eu acho que isso é um ponto-chave que conecta muito sua história com a Simpress, né? Bom, eu tenho uma jornada longa, já são mais de 45 anos de vida profissional, então tem toda uma construção que foi realizada nesse período. Nada foi por acaso, na verdade, eu sempre tive o privilégio de saber onde eu queria chegar. Então, a gente vê muitas vezes eh, profissionais ou pessoas que têm uma vida ainda de incerteza, né? O que eu quero ser, qual é o meu propósito, onde eu quero chegar, que tipo de atividade profissional vai me motivar para realmente eu entregar resultado. E eu tive o privilégio de não ter esse desafio. Eu sempre tive uma clareza muito grande de qual seria a jornada que eu gostaria de poder construir. Eu tive, de certa maneira, uma inspiração na família. Meu pai foi executivo a vida inteira, um executivo bem-sucedido. Nós somos italianos, cheguei no Brasil em 1975. Eu já tinha morado em 5 países diferentes antes de chegar no Brasil. Meu pai teve uma carreira de expatriado de mais de 30 anos. Isso me deu uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação muito grande. Coincidentemente, meu pai foi um profissional, obviamente, dentro da realidade do mundo da tecnologia, da fase dele, de tecnologia, um profissional de negócios de tecnologia. Então, desde pequeno, eu observei e peguei gosto pela atividade profissional que ele desenvolvia, e foi meio que um caminho natural ingressar nessa carreira. Eu fiz, para a gente se concentrar mais no final da minha vida acadêmica, acabei fazendo administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e comecei a minha carreira como profissional de vendas, depois de um curto espaço de tempo estagiando na área financeira, que foi muito importante, por outro lado, porque eu tive mentores que realmente me ensinaram tudo o que precisava saber sobre como ser efetivo numa boa gestão financeira. Trabalhei em multinacionais como estagiário, muito eficientes na área financeira, que me deram essa base, mas eu sempre quis entrar na área comercial e, a partir daí, desenvolver a minha jornada como profissional de negócios. Eu me considero um eterno vendedor, é isso que eu gosto de Sim. fazer. Por mais que a gente esteja em funções de liderança, o que mais me dá prazer é estar na frente do cliente, é mapear o cliente, encantar o cliente e, por que não, concluir uma venda, né? E foram décadas construindo essa trajetória, mas eu sempre soube que, de certa maneira, o processo de desenvolvimento de uma carreira executiva seria transitório. Sim. Eu desejava, de fato, ter a oportunidade de construir uma jornada minha. Mas antes da gente aprofundar de fato aqui na história da Simpress, né, e nesses momentos chaves de virada, eu queria entender um pouquinho desse pensamento empreendedor, né? Porque não é algo relativamente comum, pelo menos na cultura brasileira, pensando ainda mais na década de 70, 80, 90, né? Basicamente a gente é criado para passar numa faculdade ou ser um bom profissional, fazer um curso para ser um bom empregado ali, né? E você está falando que desde que você se enxergou, né, ali como um adulto, você está olhando para o empreendedorismo, tendo esse desejo de empreender, né? Você acha que isso está muito conectado à sua relação com a sua família ou é um desejo que você enxergou como possibilidade para você mesmo? Olha,
Eu tenho um pouco de discordância de você, acho que o Brasil, estatisticamente, inclusive nos últimos 20, 25 anos, ele aparece sempre no topo, das estatísticas como um país empreendedor, né. Uhum. A gente tem, de fato, uma vocação empreendedora na nação. Eu concordo com você que nos anos 60, 70, anos 80, existia, na classe média essa característica, né. Mas eu acho que nós, Existe como uma país, mudança. mudamos de maneira bastante profunda ao longo, dessas últimas 2, 3 décadas, e hoje o desejo do jovem é empreender, o desejo do jovem é ser dono do próprio nariz, é construir o seu propósito, desenvolver a sua trajetória, e obviamente que isso pode ser feito tanto com uma vida empreendedora individual, mas, também pode procurar uma empresa que dê espaço, dê Uhum. pista para que a visão empreendedora, o espírito empreendedor do profissional se desenvolva dentro de uma organização, né. O importante é quando um jovem escolhe, onde desenvolver a sua carreira, se ele tem esse perfil, que ele encontre uma empresa que seja um terreno fértil para que ele possa desenvolver. Mas voltando à minha realidade, eu tinha uma clareza muito grande, a gente se entender um pouco o contexto do Brasil do final dos anos 70. Eu me formei em 81, comecei a Uhum. faculdade em 78, me formei em 81. Eh eh, eu tinha 2 aspectos importantes. Primeiro, eu sempre tive uma característica, muita inquietude, muito inquieto, com muita vontade, de realizar, de concretizar, eh, isso muito decorrente da vida que eu tinha levado, né, uma vida de muita mudança, de muitas alterações, e que também, apesar de ter acontecido durante uma fase jovem, eu sempre fui um cara muito curioso, e isso me permitiu observar formas diferentes de viver. A gente viveu em países muito distintos. Mas, por outro lado, teve uma outra associação que fez essa diferença, no desejo do meu desenvolvimento profissional. Eu não queria repetir a vida do meu pai. Perfeito. E de novo, voltando atrás várias décadas, tinha muito menos oportunidade profissional no Brasil do final dos anos 70, começo dos anos 80, do que o Brasil de hoje, né. Hoje os jovens têm uma quantidade extremamente elevada de oportunidades profissionais. Naquela época tinha muito pouco. Primeiro, a economia era muito concentrada em São Paulo. Uhum. Segundo, tinha pouquíssimos grandes grupos nacionais e, multinacionais. Uhum. Não tinha uma pujança de, empresas de médio porte, eh, e, para mim estava muito claro que, se eu fosse entrar numa multinacional, na medida em que eu tinha ambição de desenvolvimento profissional e crescer na carreira, em algum momento eu poderia ser, requisitado, para ter uma carreira internacional. E a última coisa que eu queria era repetir, porque por mais que ela tenha sido muito interessante, ela foi muito dura. Perfeito. Você queria ter um pouquinho mais de raiz Eu ali, queria né? ter raiz. Eu queria ter raiz e eu queria desenvolver, a vida dentro, de uma estabilidade, Perfeito. tanto pessoal como familiar maior. Então, se a gente alia essa situação da minha visão de desenvolvimento profissional com a minha inquietude de querer realizar, era, de certa maneira, o cruzamento perfeito para que eu enxergasse que, em algum momento, eu gostaria, na hora que eu me sentisse seguro, porque eu também estava, para mim estava muito claro. Lembremos que aquela época era muito diferente de hoje, né? Hoje tem todo esse ambiente efervescente de startups, não existia há 40 e tantos anos atrás. Existia um investidor anjo ali, investidor anjo, não existia todo esse ecossistema. Então era muito difícil começar do zero, muito pequenininho. E eu queria ter a certeza que eu teria a base, os fundamentos necessários para poder empreender e construir um negócio grande e que, de preferência, ele pudesse perdurar ao longo de muitas décadas. Fazendo sentido, né? E dando um salto aí, né, um pouco nessa história, eu queria entender como que que momento que você percebe essa oportunidade, por exemplo, de direcionar um negócio num momento histórico brasileiro onde a gente não falava sobre, sei lá, outsourcing, né, ou falar aluguel de coisas, né, pelo menos, né, dentro desse histórico econômico, as pessoas têm muito apego do tipo: "Ah, não, é meu, eu paguei, eu quero ter, né, a posse daquilo", e você vai num caminho contrário, de falar: "Não,
vamos prestar um serviço para você ter mais qualidade, naquilo que você ou poder focar naquilo que você realmente sabe fazer, que é o seu negócio, né, não se preocupar, sei lá, com a impressão, ou o material de impressão dentro do seu negócio. Como que é enxergar isso, né, como você enxergou isso como possibilidade? Eh, a vida, e isso se diz acontece muito no dia a dia, quando acontecem grandes acontecimentos, para o bem e para o mal, sempre se diz que, não é por uma única razão, né, mas é uma somatória de fatores, uma somatória de razões. Eu acho que foi uma somatória de fatores. Eu comentei que eu tive uma primeira experiência empreendedora e profissional de montar um negócio que se tornou grande na segunda metade dos anos 90. E esse negócio, por uma série de características e de circunstâncias, que também não vale a pena a gente aprofundar agora, mas ele teve uma característica importante que fez com que ele, de uma forma muito rápida, crescesse e se alavancasse do ponto de vista de relevância, mas ele teve um problema muito sério. 50, 60% do faturamento do negócio estava ancorado num cliente e num negócio. E, também não vou explicar aqui as circunstâncias, está fora do escopo. Em algum momento, a competição internacional e a vinda de empresas internacionais para o Brasil, atacaram essa oportunidade Você tá que falando de anos 90, estou falando dos abertura, anos né, 90, abertura de mercado, comercial. era uma empresa na área de também de hardware, de tecnologia, e eu perdi esse negócio que representava 50, 60 e abalou, obviamente, todo o processo de funcionamento da companhia. Isso me levou a fechar a empresa, porque eu entendi que essa nova competição aberta internacional não permitiria o desenvolvimento da empresa do jeito que ela existia, eh, mas ficou dentro, das minhas lições aprendidas. eh, Qualquer outro negócio que eu fizer vai ser um negócio onde eu não vou depender de um único cliente, né. E é muito comum na área de tecnologia que empresas que crescem, elas estão muito ancoradas em poucos clientes ou em algum setor específico da economia. E isso obviamente é um momento muito delicado da construção do negócio. Por um lado, um grande cliente ou uma grande oportunidade de negócio, ele pode te ajudar a acelerar o processo de crescimento, mas você precisa se rapidamente horizontalizar do ponto de vista de risco e de faturamento para você, em algum momento, na hora que você tiver um contratempo com esse negócio, seja do lado de perder o cliente, ou seja do lado do cliente saber que você depende dele Hum, e te apertar permanentemente, sim. você, não afetar a saúde financeira do negócio. Então, na hora do surgimento da Simpress, o modelo, que eu queria e vislumbrava era um modelo de receita recorrente. Eu não queria mais começar o dia um sabendo que eu precisava realizar o faturamento do mês para pagar as contas. Perfeito. Eu queria ter certeza de ter previsibilidade. E a receita recorrente tem um grande, benefício, ela dá previsibilidade ao negócio, porque tudo que nós construímos, ele gera faturamento em contratos de médio e longo prazo, e tudo que você trabalha para realizar de novas vendas são saltos futuros de faturamento e de crescimento da organização. Então, para mim isso estava muito claro, foi uma lição aprendida importantíssima da segunda metade da década de 90, aliado à observação de um processo de transformação, como eu disse anteriormente, do papel do executivo de tecnologia nas empresas, onde depois do bug do milênio e depois a primeira onda de implantação de ERPs que aconteceu no final dos anos 90, a gente percebe o executivo de tecnologia querendo se afastar, de certa forma, da gestão de hardware e software, da companhia e passar a utilizar a tecnologia em prol do desenvolvimento de negócio. Como que eu, como tecnologia, gero valor para o negócio? Como que eu, como tecnologia, mudo o ponteiro de negócio aplicando, a mudança tecnológica e aquilo que a gente vem falar depois nas próximas 2 décadas, transformação digital, aceleração digital. Esse processo de transformação, ele surge no novo milênio. Tive o privilégio de perceber essa mudança e, ao mesmo tempo, surgia uma mudança tecnológica importantíssima. Até o final dos anos 90, começo do milênio, existiam 2 mercados, quando a gente fala de impressão e duplicação de documentos. Existia o mercado de copiadoras e existia o mercado de impressoras. Eram 2 mercados que andavam no paralelo, mas não se cruzavam. A indústria de copiadoras é uma indústria analógica, de reprodução de documentos, naquela época um mercado
bilionário, e a indústria de impressão, também é um mercado bilionário, era de pequenas impressoras espalhadas dentro da organização, praticamente no início do milênio, final dos anos 90, início do milênio, cada usuário dentro da empresa tinha uma pequena impressora inkjet, uma pequena laser Sim. de uso pessoal. Começa o milênio, essas duas tecnologias se fundem e surgem aquilo que se chama hoje em dia de multifuncional. Surge a multifuncional, que deixa de ser uma copiadora analógica, deixa de ser uma pequena impressora sem gestão e passa a fundir as habilidades dessas duas tecnologias, surgindo um equipamento digital que reúne várias funções, se liga à rede de computadores e permite, através de software, uma série de aplicações de gestão e de gerenciamento que não existiam. Na hora que surge isso, a gente percebe claramente que tinha uma nova oportunidade de negócio. Quem cria essa tecnologia são japoneses, são empresas japonesas que dominavam o setor de copiadoras Perfeito. nos anos 80, 70, 80, 90, Hum. né. Essas empresas chamam essa tecnologia de copiadora digital. Nós enxergamos que, se a gente for falar de copiadora digital na área de tecnologia, com os gestores de tecnologia, vão dizer: "Não, não é comigo, vai para a área de facilities", que é quem cuida dessa tecnologia. Então a gente cria uma nova, dimensão para nomear essa nova tecnologia e chamamos ela de sistemas de impressão. Sistemas, impressão, é comigo. Legal. O Então, pessoal de TI já pegou para ele. já, né, esse é o meu quintal. Então a gente posiciona essa nova tecnologia de uma forma totalmente diferente de como os criadores da tecnologia estavam posicionando, e a gente desenvolve toda uma abordagem e uma linguagem para mostrar para o cliente que, através do uso dessa tecnologia, ele geraria um valor muito maior para o seu cliente interno, Uhum. aliado àquilo que é fundamental num país de altos e baixos, de voo de galinha como o Brasil, do ponto de vista econômico, né, Uhum. de redução de custo. Porque uma das principais características que a gente tem no Brasil desde que eu comecei a trabalhar, a gente vive buscando reduções de custo, né, Exato. que é totalmente diferente de outras geografias do mundo, onde a previsibilidade de desenvolvimento do mercado, da economia é muito maior. Sim, tem momentos de necessidade de redução de custo, mas eles viveram ao longo de 4, 5 décadas pensando no crescimento. A gente vive nas últimas 4, 5 décadas Apertando todos os cantos, apertando né. todos os parafusos a toda hora, porque por mais que a gente cresça 2, 3 anos, vem 2, 3 anos, Uhum. de queda, né, o famoso altos e baixos que a gente tem, infelizmente, no Brasil há tantas décadas. Então, redução de custo, gestão e redução de custo, era algo que com certeza geraria apelo para o executivo de TI. E a gente Sim, tipo, chamou minha atenção, falou redução de custos, né. é comigo, né. Aham. Como é que, né, se eu estou me posicionando para gerar mais valor para o negócio, se eu reduzo o custo, Sim. estou melhorando a última linha da empresa. E a gente começa essa abordagem, começa essa narrativa, e ela, de fato, ela começa a fazer sentido. E também voltando atrás, 25 anos, naquela época, a mídia impressa era muito forte. Sim. E tinha muitos veículos na área de tecnologia, a área de tecnologia como nicho de mercado, ela sempre teve veículos verticais muito bem estruturados, e um dos aspectos fundamentais dos veículos da área de tecnologia eram cases. Como apresentar cases de sucesso. Então a mídia nos ajudou muito com apresentações descritivos de cases de sucesso e, mesmo que naquela época não tinha as ferramentas que tem hoje de comunicação, de grupos de WhatsApp, de CIOs, mas a área de tecnologia, ela sempre teve uma característica de muita troca de informações entre os profissionais da área. Cases bem-sucedidos de um cliente foram rapidamente, propagados para outros clientes, e a curva de crescimento desse negócio acabou sendo muito rápida, a ponto de, poucos anos depois que a gente construiu o conceito de outsourcing de impressão, praticamente o mercado inteiro tinha chaveado da aquisição, né, que a gente chama de CAPEX, Sim. da aquisição de equipamentos para a contratação de OPEX, né, do modelo de hardware as a service com serviço embutido, e a partir daí começava, de fato, uma jornada de crescimento acelerado, do negócio. E o serviço embutido só, Ana, você faz a troca da câmera, né. Mas o serviço embutido é o que, de fato,
traz valor para o negócio? Porque às vezes só alocação ali, só substituição da forma de contratação, né, ou da compra do equipamento, do hardware, pode ser uma solução, mas quando você agrega um serviço embutido, você está trazendo valor de verdade para aquela empresa que você Maurício, está você gerando está falando dados. uma coisa importantíssima, porque a gente nunca falou de locação. Você citou a palavra locação, Aham, você nunca vai me ouvir falar de locação. perfeito. Locação é uma modalidade Uhum, aquisitiva parcelada, né? uhum, Não é isso que nós fazemos. Nós fazemos a transformação de CAPEX em OPEX com uma série de serviços agregados que mudam a forma de operar o negócio por parte do cliente. Então, a pergunta poderia ser: "Mas que tipo de serviço?", né. uhum. Na verdade, se a gente volta atrás 25 anos, o nosso cardápio de serviço começa bem limitado, que é o que a gente enxergava naquele momento. Uhum. Mas a Simpress sempre tem uma característica muito positiva: escutativa. E a gente tem que escutar o cliente. A É gente o cara, é o vendedor, né, é que tá ali na ponta, lidando com o cliente e no dia a escuta, dia, é isso aí. enxerga, e não adianta perguntar, Uhum. né, a gente tem que escutar e vislumbrar, né, Exatamente. esse é o técnico fundamental, porque na grande maioria das vezes o cliente não tem uma visão muito clara do que ele precisa. Ele nem sabe identificar, ele sabe que ele tem um problema, mas não sabe o que causa o Não problema, né. sabe o que é o seu problema e não sabe como dar a solução para o problema. Exato. Então, a gente foi, ao longo dessas 2 décadas e meia, construindo as nossas ofertas de serviço, ampliando o escopo de serviço com novas rubricas. Uhum. Eu costumo dizer que é que nem um menu de restaurante, né. O cliente escolhe, dentro da sua característica, da sua dor, do Uhum. seu modelo de negócio, o que de fato é relevante e faz diferença para ele, e a partir daí a gente monta o escopo do projeto que a gente desenha. O charme do nosso negócio hoje é que, a venda, cada cliente é uma venda, cada cliente é um projeto. Eu acho que o nosso profissional de vendas está muito mais para um arquiteto, do que para um profissional que sempre vende a mesma coisa. Perfeito. Que a solução que uma É empresa do individual. segmento financeiro, de uma empresa de educação, da saúde, uma indústria, precisam, são distintas, são diferentes, com Uhum. escopos de serviço, com demandas diferentes. Então a gente foi construindo essas demandas, a gente foi construindo esses serviços como resposta a demandas que a gente chegava na ponta. E a área de tecnologia tem um outro aspecto que é muito bacana, que tem muito evento. Então são eventos que tipicamente demoram 2, 3 dias, existem várias empresas promotoras de eventos, organizadoras, que desenvolvem conteúdo, convidam a comunidade de clientes sob patrocínio de fornecedores. Uhum. E a gente, desde o day one da empresa, nós tivemos uma preocupação muito grande, mesmo tendo pouquíssimo dinheiro, porque a gente começou muito, muito limitado, mas a gente colocava todo o nosso recurso de marketing na participação dos eventos. Porque em 2 ou 3 dias de evento, a gente tinha oportunidade de conversar com 100, 150 gestores de tecnologia e, por um lado, a gente apresentava as nossas soluções, mas, por outro lado, a gente entendia, enxergava aquilo que eles estavam pensando e aquilo que era prioridade para eles naquele momento. Uhum. Então, juntando tudo isso, a gente foi aprimorando ao longo dos anos a nossa modelagem de serviço. Isso que você está trazendo é muito legal, tá? Porque do jeito que você está construindo, né, essa história, você está trazendo é uma metodologia do que as startups hoje elas acabam abraçando para o seu desenvolvimento, né? Você identificou um problema de mercado, você criou uma solução, mas você foi fazendo, apresentando essa solução e se adaptando rapidamente às necessidades de mercado, entendendo ali para poder justamente ganhar volume e buscar ali a famosa recorrência, né? Que é o que vai trazer a saúde financeira para o negócio, né? No momento onde a gente tem que se falar de startup. Não se fala de startup, não se falava em receita recorrente. É isso. Acho que essa característica da montagem do negócio, hoje, nesses 25 anos, nós nos transformamos na maior operação de receita recorrente da indústria de tecnologia. Nós temos um faturamento que beira os 2 bilhões esse ano, e ele é praticamente 100% ancorado em receita recorrente. Então isso dá uma tranquilidade de gestão presente e futura da empresa, de saúde financeira do negócio, para poder, de forma segura, dar os próximos passos de desenvolvimento da companhia, muito grande. Por outro lado, né, quando você cita startup, eu acabei, da época da pandemia para cá, também me envolvendo bastante nesse mundo de startup, e eu fui
né, depois de um entusiasmo inicial muito grande, acabei virando um crítico de uma série de posturas dentro desse ecossistema, Uhum, que nas empresas a gente adotou critérios muito diferentes. uhum, E a crise mostrou quando secou o funding, né, e os juros começaram a subir, uhum. mostrou que o que a gente defendia no momento da exuberância de liquidez não era o mais correto. Eu sempre pensei do ponto de vista de negócio, em médio e longo prazo. Eu nunca pensei no curto prazo. Eu sempre fui muito cético. Uhum. "Ah, eu quero montar um negócio, vender e ficar rico". Perfeito. Para mim isso daí, não é empreender. Para mim isso daí não é ser empresário. Ser empresário tem um propósito de médio e longo prazo e construir de forma sólida a jornada do negócio, porque o que é mais importante é construir o negócio e garantir a preservação e a perenidade desse negócio na linha do tempo, com relevância e protagonismo. Uhum. Por uma das grandes, e isso na área de tecnologia é ainda mais, cruel e profundo do que em outros setores da economia, o processo de transformação, do mercado, ele anda hoje a uma velocidade absurdamente rápida, Sim. coisa que há décadas atrás não era. Ele sempre se modificou, Uhum. mas a uma velocidade menor. As empresas muitas vezes tinham que se adaptar e tinha um tempo de adaptação ou de se reinventar muito maior do que hoje. Sim. Talvez até a velocidade exigida hoje seja até uma força mais importante do que as empresas tinham quando o mercado era mais lento, porque aí zona de conforto, né? Sim. Lentidão, zona de conforto. Hum, Hoje não tem zona de conforto. Não pode existir zona de conforto. exatamente. Se você está na zona de conforto, no dia seguinte tem alguém que passa por cima de você. Sim. E eu acho que a gente imprimiu essa visão, assim, impressa desde o day one. Desde o day one a gente tinha um propósito de médio e longo prazo. Desde o day one eu trabalhei muito o conceito de foco. Eu sempre fui muito cético em querer abrir demais N oportunidades de negócio sem você ter os fundamentos sólidos do negócio. Porque para você entrar em novos negócios, para você diversificar o negócio, você precisa de capital, Sim. né? Sem fundamentos sólidos, naquilo que é o pilar de sustentação da tua companhia, você acaba abrindo novas frentes de trabalho, se alavancando. E esse é outro legado de quem trabalha muitas décadas. Eu sempre fui muito cético em alavancagem financeira. O Brasil é um país, não sei o que aconteceu nos anos 50 e 60, muito longe, não estava aí. Mas desde que eu entrei na faculdade, é que eu vejo um país de altas taxas de juros, Hum. salvo raríssimos momentos que a gente viveu a uma taxa de juros suportável, para você poder usar capital de terceiros para desenvolver o negócio. Então eu sempre olhei com muita desconfiança a alavancagem como um método de crescimento do negócio. Para mim a alavancagem era para tapar buraco temporário Uhum. para eventualmente um desequilíbrio momentâneo financeiro que você tinha, e nunca tomar dinheiro para você investir para crescer. Uhum. Eu sempre achei que o crescimento seria uma função direta do desenvolvimento de resultado que você tinha no negócio. Pode parecer que demora um pouco mais a desenvolver a empresa, demora um pouco mais, mas quando você se desenvolve, você o faz de forma muito mais sólida, né? Eu aprendi com um querido colega, né, que devagar que eu tô com pressa. Quando você anda um passo atrás do outro, você não tem retrabalho e você não anda 3 passos para trás, né, porque quantas empresas a gente vê se alavancando, buscando um crescimento acelerado e, de repente, não acontece no top line ou no custo, aquilo que estava previsto, no PowerPoint, Sim. ou eventualmente existe uma mudança conjuntural que explode os juros, como se a gente viveu nos últimos 3 a 4 anos, e aí você passa a ter uma situação financeira de muita dificuldade de gestão, no negócio. Nossa empresa, a gente procurou, então, ser mais conservador em dar um passo atrás do outro, focar, na medida em que a gente estava num mercado muito grande, com um potencial de escalar o negócio e de rentabilidade bastante atrativo, o que a gente construiu na primeira jornada do negócio foi uma jornada de crescimento e de busca permanente e consolidação da liderança nesse negócio. E a Perfeito. gente começou a olhar o processo de diversificação da empresa somente a partir do momento em que a gente tinha uma estrutura financeira muito sólida, e não só financeira, mas também de processos, sistemas que nos permitisse avançar para outras áreas de negócio. Não, perfeito. Mas, até quando eu faço associação com startup, eu
aí você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Nessa tomada de decisão ágil, de ter um processo ágil de entender o mercado e se movimentar e se adaptar às necessidades de mercado, trazendo novas tendências e por aí. É assim que vocês enxergam? Absolutamente. E, na verdade, isso foi exponencializado por todo esse ecossistema de startup, mas a gente fez isso desde sempre. Exatamente. Essa foi uma Hum, característica desde sempre. aham. A própria tomada de decisão de encerrar o negócio que nós tínhamos nos anos 90, eh, É uma decisão inteligente, né, você não vai ficar insistindo. eu não vou insistir num negócio que não dá dinheiro. E eu Uhum. vou fechar o negócio antes de ter, eventualmente, um problema que se torne insolúvel, né? Porque acho que uma das características muito importantes do empresário, do empreendedor, e, de novo, quando fala de empresário e empreendedor, é tanto empreender com o próprio capital ou empreender com o capital da Sim. empresa, né? Uhum. É você saber quando entrar e quando sair. Uhum. E saber não insistir naquilo que não é bom. Então, parece simples, mas o exercício na prática, disso é extremamente complexo E dolorido, e né. dolorido. Então, primeiro você não tem que emoção não existe. Quando você lidera um empreendimento, não existe emoção. Existe realmente uma visão muito pragmática e racional daquilo que é o ponto positivo, daquilo que são os pontos negativos, para que você possa mensurar e ponderar de forma extremamente racional até onde você tem que ir, a partir de quando você tem que deixar de ir, e quando você tem que entrar no negócio, quando você tem que sair de um negócio. Entrar em novos negócios, você pode entrar antes. E aí quando você entra antes, o que que acontece? Você gasta recursos importantíssimos do negócio e o retorno não vem. Uhum. Você pode entrar depois. Se você entra depois, o custo de ocupação de mercado Uhum. se torna proibitivo, porque o mercado já está ocupado por alguém. Então, calibrar o momento certo de entrar em cada nova oportunidade de negócio também é um elemento fundamental de uma carreira bem-sucedida, de um empreendedor, de um executivo de alta performance para poder desenvolver o seu negócio. Perfeito. E como, por exemplo, a aquisição da HP dentro desse processo auxiliou nesse desenvolvimento e crescimento da Simpress, né, nesses 25 anos, ao mesmo tempo que, se a gente for avaliar, a HP ela é um transatlântico, né, ela é gigante, ela vai ter uma movimentação mais lenta dentro de um processo, né, como um todo econômico, porque ela é uma empresa global, e a Simpress ela é mais ágil, né, como a gente está falando, ela é uma lancha, né. Como lidar com esses 2 processos considerando, né, e como a HP ela pode auxiliar ou auxiliou dentro desse processo de crescimento e expansão de vocês? Olha, essa companhia teve uma jornada muito atípica, né, no mercado, porque eu acho que é importante, na hora que você remete para HP, é importante entender, como que chegou a HP. Se na verdade teve uma etapa anterior, né, que foi a venda da empresa para a Samsung. Uhum. Então, uma empresa sólida, uma empresa líder de mercado, uma empresa com uma jornada, naquele momento, de 13 anos, de sucesso, de protagonismo dentro do setor, a Samsung bate a nossa porta. A Samsung era um dos nossos 2 principais fornecedores. Eu sempre tive muito apreço pelo modelo coreano de desenvolvimento econômico. Eu visito a Coreia a negócio desde 1990, então tive o privilégio de poder acompanhar não só a Coreia, Taiwan, China. Isso me permitiu entender de forma bastante minuciosa o que que diferenciou o sucesso desses países e o que a gente não conseguiu reproduzir aqui, que permitisse uma mudança do ponteiro para o nosso país também. A gente pode voltar a isso depois. Mas o que acaba acontecendo é que a Samsung, que era um dos nossos fornecedores, bate na porta e manifesta o interesse de adquirir a companhia. Isso ocorre no início do segundo trimestre de 2014. A gente entende que era um momento propício para fazer isso acontecer. Era um projeto muito bacana, porque a ideia da Samsung era adquirir a companhia para poder incorporar um know-how de atendimento ao cliente corporativo que não estava presente numa empresa gigantesca como a Samsung. A Samsung era um novo entrante, um novo player na indústria de impressoras corporativas, mas com uma organização com mindset, um modelo mental totalmente voltado para o varejo.
empresa absolutamente competente no desenvolvimento tecnológico, tanto é que as impressoras da Samsung eram de altíssima qualidade e com muitos diferenciais tecnológicos. Eh, Capacidade industrial a custo baixo, com qualidade diferenciada Uhum. e push de venda no varejo. Sim. De forma resumida, a Samsung é isso, né. Estamos falando de TV, de geladeira, de telefone celular, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Ela entendeu em 2014 que ela não ia se tornar um player relevante no mercado corporativo, com a divisão de impressoras, se ela não começasse a fazer prestação de serviço e outsourcing para poder desenvolver de uma forma diferente esse negócio. A Simpress era um Você já negócio, dominava, né? a gente dominava, era um negócio relativamente grande no Brasil, mas relativamente grande do ponto de vista internacional. Nós éramos o maior cliente da Samsung no mundo. Sim. Pô. E a Samsung compra esse negócio para poder incorporar esse know-how e expandir esse know-how para as outras geografias onde a Samsung atuava e entendia que estrategicamente fazia sentido. Uhum. Que o coreano ele tem uma mentalidade de adquirir empresas que já têm um certo tamanho, mas dificilmente ele adquire numa grande geografia. A pergunta poderia ser, mas por que não comprar uma empresa nos Estados Unidos? Uhum. Seria muito maior, custaria muito mais caro, e se não desse certo, o tamanho do tombo seria muito maior. Então, escolhe um país intermediário, Uhum. define a aquisição de uma empresa relevante, que tem um tamanho importante, mas ao mesmo tempo, se não der certo, o tamanho do prejuízo é melhor. E se vocês são os maiores clientes, eles têm ideia dos números de vocês, né? Exatamente. Então isso acontece, o negócio, a transação ocorre e o plano de trabalho começa dentro da direção que tinha sido planejado. Mas como tudo na indústria de tecnologia muda muito rapidamente, volatilidade faz parte do DNA dessa indústria. 2 anos depois dessa transação, a HP faz uma oferta para adquirir a divisão de impressoras da Samsung. Nesse momento você ainda é CEO dessa empresa. Eu era CEO dessa empresa. Aham. Eu estava no meio da trajetória da minha responsabilidade quando dessa transação ocorreu. A transação ela ocorre no final de 2014. Uhum. E a Samsung ela me solicita 3 anos de contrato para eu poder fazer a transição para um executivo coreano que tinha vindo da Coreia para poder depois dar sequência ao plano. Uhum. E era a premissa da Samsung não incorporar a Simpress na Samsung. Essa foi uma visão estratégica muito importante, porque eles sabiam que se incorporasse uma empresa do tamanho da Simpress, que era grande no setor, mas perto do tamanho da Samsung era muito pequena, se incorporasse dentro da Samsung Brasil, ela desapareceria em menos de 6 meses, porque, como a gente falou anteriormente, são 2 animais totalmente diferentes. Então, desde o início, a premissa era manter a Simpress como uma empresa independente, com seus valores, com o seu perfil, com a sua característica. E que foi o que despertou o desejo de Que é a comprar a profissão. Express. Perfeitamente. Uhum. Estou no meio desse processo, treinando o executivo que ficaria na minha posição ao final do 3º ano. A HP faz a aquisição da divisão de impressoras da Samsung do ponto de vista global. A Simpress era um ativo da divisão de impressoras da Samsung. Portanto, na hora que a HP conclui a transação de aquisição da divisão de impressoras da Samsung, a Simpress vai junto, porque era um ativo dessa divisão. Uhum. Então a gente cai no colo da HP no final de 2017, num cenário totalmente distinto. Porque o cenário da Samsung era, eu incorporo uma empresa com know-how diferente daquele que eu tenho. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu compro uma empresa que detém hoje o maior market share no Brasil de venda de impressoras corporativas. A HP é um concorrente. Então, um cenário muito diferente, né? A HP, ela competia com a Simpress nos mesmos mercados que a gente competia na área de impressora. A HP era a grande líder internacional desse segmento. No Brasil, ela não tinha uma relevância muito grande e ela não conseguia competir com o protagonismo da Simpress. Nós tínhamos naquela época 30%, 35% de mercado. A HP adquiriu o negócio e, num primeiro momento, o acordo dá para continuar a tocar o negócio, porque a gente precisa entender bem como é que nós vamos fazer a integração da Simpress, precisamos entender, e hoje a prioridade é integrar as operações da Samsung na HP no resto dos países. Tá bom, continuou tocando. Alguns meses depois,
a gente tem uma discussão estratégica avaliando opções que seriam, que estariam na mesa para definir o futuro dessa empresa. Existiam algumas opções. Uma era incorporar essa empresa na HP Brasil. A HP Brasil já estava no Brasil. Uhum. Era uma opção razoavelmente natural, né? Um concorrente, por que não? Opção número 2, a forma como essa empresa atua não interessa, estrategicamente está desassociada da visão estratégica da HP, vende o negócio. É uma Sim. empresa independente, Uhum. totalmente destacada da Samsung e vende o negócio. Opção número 3, eu gosto do ativo. O modelo de negócio é diferente do nosso, eles fazem diferente, Pode ser complementar. deixa o negócio do jeito que está. Uhum. Essas foram as 3 opções que foram discutidas, prós e contras de cada opção. 2 meses depois, volta a alta administração da corporação e diz: "Olha, incorporar a gente não vai incorporar, porque se a gente incorporar vai destruir os valores da companhia, vender a gente não vai vender porque a gente gosta do ativo, vocês gostariam de continuar a jornada e a tocar o negócio? Vamos tocar o negócio". E isso acontece, meados de 2018, no início do terceiro trimestre de 2018, e passa a ter um acordo de acionista em que a HP é proprietária da companhia, mas ela deixa a Simpress com uma autonomia integral na condução do negócio. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque permitiu com que a gente mantivesse a essência da organização, a velocidade, a flexibilidade, a capacidade de adaptação, o quadro de colaboradores que tinha levado a companhia a essa relevância, né, estamos falando de 2018, não estamos nos 17 anos anteriores, e começa essa nova jornada, né, que é a terceira jornada da companhia, que já dura agora, já são 8 anos, né, 8, 9 anos, 9 anos, em que essa situação ocorre, e nisso a gente transformou a empresa, deu continuidade ao processo de crescimento da organização e, ao mesmo tempo, a gente mudou de forma bastante radical o posicionamento estratégico da empresa em 2019, que permitiu uma aceleração muito grande do nosso crescimento. E essa mudança de estratégia, ela inclui novas linhas de negócio, saindo somente da parte de impressão e indo para mobilidade, né, outros tipos de tecnologia. Como que é essa tomada de decisão? Ela não aconteceu de repente, foi um processo também bastante maturado, e a gente precisa voltar alguns passos atrás para entender a mudança estratégica de posicionamento que a gente fez. Eu já estava bastante preocupado em 2014, 2015. Na verdade, essa preocupação ela começa em 2013, então nós já estamos falando aí de 13 anos atrás. Eu já enxergava, e aqui tem uma outra aqui tem vários elementos que começam a mostrar a importância da visão de futuro do empreendedor, do empresário. Eu já enxergava naquela época que o negócio de impressão ele tinha uma limitação de crescimento. E a gente já vinha com uma aceleração, com uma transformação digital muito grande. O processo de digitalização das empresas estava se acelerando, tanto é que eu sempre usei nos últimos anos não a definição de transformação digital, mas de aceleração digital, que o processo de mudança se tornou muito mais célere. Então, naquele momento, qual que é o próximo passo da empresa? E lembra que nós discutimos, ou você entra antes, ou você entra depois e perde o passo, você tem que escolher o momento certo. Mas você tem que saber qual é o passo também, né? Tem que saber qual é o passo e você tem que saber escolher o passo certo. Naquele momento, a gente entendia, nós tínhamos uma visão que nós éramos uma empresa em volta do documento, que a gente imprimia documentos. Então, nós somos uma empresa de documentos. Essa era a compreensão estratégica que a gente tinha. Então, nós fizemos vários MVPs de modelos de negócios em volta do documento. Digitalização, gestão eletrônica de documentos, BPO. Nenhuma dessas alternativas de negócio dava, de fato, na prática, a expectativa de mercado endereçável que nos motivava a acreditar que seria um negócio interessante para o futuro. Então, a gente entrava, testava, viu o cliente super motivado, nossa, é legal, é isso que eu preciso mesmo, eu preciso imprimir menos, preciso digitalizar, só que na hora de fechar negócio, ou não fechava, ou se fechava, a margem não é suficientemente atrativa para poder, e ao mesmo tempo, quando a gente olhava para o faturamento não era tão atrativo comparado com o esforço de vendas que você tinha que fazer para realizar esses novos negócios. Então,
foram alguns anos de busca dessa nova fase de crescimento da companhia e, de certa forma, essa luz aparece no começo de 2019, onde a gente fala: "Cara, nós não somos uma empresa de gestão de documentos, nós somos uma empresa de gestão de ativos de TI". A diferença de olhar, né? A diferença de olhar. Quer dizer, eu já tinha essa habilidade, esse skill, essa característica dentro do negócio, mas a gente não tinha percebido quão forte e relevante essas características eram para a próxima onda de crescimento do negócio. Então, quando a gente acende essa luz, nós somos uma empresa de gestão de ativos de TI. Todas as habilidades que a gente tem para poder realizar o outsourcing de impressão, elas podem ser estendidas a outras verticais de negócio que, inclusive, têm um mercado endereçável muito maior do que a indústria de impressão. E você já tem a entrada, né, já está dentro do negócio da empresa, você já tem o contato com o diretor de tecnologia, você só expandir ali dentro do seu próprio cliente, dentro daquele guarda-chuva, é pegar a maçã mais fácil ali mesmo. A gente transformou a companhia, nesses últimos 5, 6 anos, a empresa triplicou com investimento marginal muito pequeno. Porque quando cai essa ficha, a gente escolhe as verticais novas. Então a gente entende que o mercado endereçável de PC as a Service era 10 a 12 vezes maior do que o mercado endereçável de impressão. A gente enxerga que o mercado de Mobile as a Service é 5, 6 vezes maior do que o mercado de impressão. E escolhemos o mercado de automação, que envolve impressora térmica e coletores de dados, para completar a oferta naquele momento. E a gente prepara, nos 3 trimestres subsequentes, os ajustes necessários no negócio que eram sutis. Não era uma transformação da companhia, eram ajustes. Nós já tínhamos processos e sistemas, a gente ajusta processo e sistema para as características desses negócios, porque a impressora ela é estática, o notebook, o telefone celular anda. Isso. Então, o controle e a gestão do ativo obedece a algumas diferenças. Então, a gente mapeia todas as diferenças sistêmicas e de processos que a gente precisava realizar. A gente tinha uma equipe de vendas, como você corretamente falou, que já visitava, já tinha o crachá do cliente. Então, a gente recicla e treina a equipe de vendas. Já tínhamos a equipe de field service técnica, de atendimento técnico ao cliente. Recicla e prepara essa equipe. Chega final de 2019, a gente se sentiu pronto para lançar o novo posicionamento da Simpress como a única e maior empresa de outsourcing e gestão de ativos de TI do mercado, com 4 áreas de negócio. E a gente se apresenta para o mercado com essa nova roupagem, mudamos o logotipo, mudamos a imagem, toda a comunicação visual da empresa, e super animados para a gente ter uma jornada de transformação de 5 anos. Março de 2020 vem a pandemia, e a pandemia ela traz duas realidades muito distintas. Por um lado, ela ataca de maneira quase mortal o negócio de impressão. E negócio de impressão a gente É físico, é no espaço da empresa. dentro da empresa. É. E a gente fatura mediante as impressões que o cliente imprime. O cliente vai para casa e não imprime mais. Então, praticamente, o nosso faturamento ele cai 70%, 80% da noite para o dia. Imagina o que significa você gerir uma empresa com 70%, 80% de queda no faturamento. Mas o cliente rapidamente tem que se atualizar dentro do seu parque tecnológico nas ofertas que a gente tinha acabado de lançar, de PCs, Estavam notebooks. preparados para aquilo. Ele precisava daquilo para poder reorganizar o seu posicionamento de trabalho em home office. E, por incrível que pareça, a grande maioria das empresas não estava preparada. Ah, não estava. Não está preparada. E aí explode a demanda dessas novas áreas de negócio e a gente estava na hora certa, no lugar certo. Né, e num momento onde a gente começa a ter crise de componente, porque parou a fabricação, né? Era a fabricação. E aí, Então você tinha uma demanda explosiva, baixa disponibilidade de produto no mercado, era a combinação perfeita para a gente fazer, eu chamo da ponte, né? sim, Da ponte da Simpress do passado e presente para a Simpress do futuro. E esse processo ele acontece em 2020, ele acelera de 2020 para 2021. Por outro lado, em 2021, as empresas começam a voltar para os escritórios, o negócio de impressão ele começa a se movimentar novamente,
e a gente sai de um faturamento de 660 milhões em 2019 a 1,8 bilhões em 2025. Então, de forma sucinta, essa transformação de posicionamento de mercado da companhia gerou uma oportunidade de crescimento que está apenas no início. E a gente enxerga que, já na posição de liderança do mercado de PC e Notebook as a Service e de mobilidade as a Service, a gente tem uma tremenda oportunidade nos próximos anos de ser o protagonista e o líder da transformação do CAPEX para o OPEX nesses negócios, porque essa transformação está apenas começando, viu, Ori? Apenas 15% do mercado da aquisição desses ativos por parte dos clientes, ela é realizada na modalidade OPEX. Ainda 80, 85% é realizado em CAPEX. O tamanho, isso vai falando de Brasil. Falando do Brasil. Então, se nós estamos falando de um mercado que, numericamente, em termos de potencial de receita, é 12 vezes maior do mercado que tinha nos trazido até 2019, não precisa fazer muita matemática para saber o tamanho Potencial, né? do potencial de crescimento que a gente tem para os próximos anos. Então, a gente está muito animado. A gente conclui o nosso 25º ano, né? Comemoramos 25 anos em 2026, com essa tremenda oportunidade, onde a gente vem de um processo de aceleração e crescimento da empresa, que a gente acabou de citar, de 3 vezes nesse período, mas a gente está entendendo que nós estamos apenas no início da jornada, porque nos próximos 4 a 5 anos nós temos a ambição de dobrar novamente o tamanho da empresa e aproveitar todo esse processo de transformação, de aquisição de notebooks, de dispositivos móveis, de CAPEX para OPEX. E aí o que acontece? De novo, escutativa, a gente percebe mudanças do mercado, a gente lança novas ofertas, né? A gente lançou agora no primeiro trimestre de 2026 a oferta do Sim Meeting, que são soluções para videoconferência, para automatizar as salas de reunião dos nossos clientes. Então, lança essa oferta agora no primeiro trimestre e estamos preparando o lançamento da sexta vertical, que é a vertical de Workplace, onde a gente quer expandir o escopo do serviço que a gente fornece para os nossos clientes de PC as a Service com soluções digitais de Field Service, de Service Desk, que permitam com que o cliente concentre num único fornecedor toda a demanda de endpoint que ele tem dentro da sua organização. E aí Você está tirando dor de cabeça lá do gerente, diretor de TI. Né? É isso. a nossa proposta é exatamente essa: cuida do teu negócio, gera valor para a atividade fim da companhia, que a gente cuida do meio, né? E óbvio que a gente motiva o cliente, quer dizer, não é simplesmente terceirizar com a gente e esquecer do assunto. Terceiriza, mas faz a gestão junto com a gente. Nós temos uma série de ferramentas digitais de acompanhamento de todos os contratos que a gente tem, e o cliente usa essas ferramentas para poder acompanhar todo o delivery de serviço que a gente faz. Nós chegamos hoje a quase 850 mil ativos sob gestão. Eu acho que no Brasil é disparadamente a operação mais relevante de gestão de ativos, e no mundo somos uma das maiores operações de gestão de ativos de TI na modalidade de outsourcing. E como manter a qualidade, né? Porque não é só fazer a venda do serviço. Né? Existe a demanda, existe o mercado, mas você, toda vez que você pensa em dobrar, né, o seu faturamento, você tem que melhorar a infraestrutura também, você tem que. Porque o que gera o valor de verdade ali no final para quem está contratando não é só o produto em si, não é só o smartphone, o computador, a impressora, é todo o serviço agregado e suporte que vocês dão, né? Como manter essa qualidade e esse olhar, né? Eu sempre digo que um bom vendedor é aquele que entrega o que ele vende, né? Então, acho que uma das virtudes da companhia e que eu mantenho viva todo santo dia, a gente tem que entregar com excelência tudo que a gente vende. E não é comum. No mercado, muitas vezes, se vende muita coisa e depois não tem a qualidade de serviço associada necessária. A Cimpress, ela desde o day one, ela sempre teve uma preocupação muito grande e, na verdade, esse é um modelo mental que eu tenho desde o início da minha carreira. Eu quero vender e encantar o cliente. Eu quero vender e entregar o que eu vendi, porque eu quero voltar nesse cliente para fazer mais negócio. Porque um dos fatores fundamentais do desenvolvimento da companhia é o cross-selling. E o cross-selling ele só acontece se você tem um cliente satisfeito. Se você não tem cliente satisfeito, o cross-selling não acontece. Então, nós temos uma preocupação muito grande de
evoluir o desempenho comercial para e passo ao desenvolvimento da infraestrutura de retaguarda que a companhia precisa para fazer a sustentação dessa operação. Sempre foi assim e continua sendo assim. Então a gente tem um processo permanente de desenvolvimento de processos, desenvolvimento de sistemas que permita um controle muito diferenciado da operação. Muitas vezes me perguntam, mas Heitor, qual foi um dos fatores-chave de sucesso do desenvolvimento e do protagonismo da Simpress? Eu acho que um dos grandes fatores-chave de sucesso foi compreender isso. Foi compreender que não é uma operação fácil de controlar e que se você não cresce em paralelo as duas verticais fundamentais da empresa, que é o go-to-market, a área comercial, com a área de retaguarda para sustentar o que a área comercial vende, é voo de galinha, né? E se você me perguntar se os competidores que a companhia tinha 25 anos atrás hoje são empresas relevantes, não são. A gente conseguiu realmente se destacar para o resto do mercado. Então, o nosso grande desafio é manter essa cultura, é manter esses valores, é permitir com que a gente dê o próximo salto, mantendo a preocupação no cliente. E um dos valores da companhia é encantar o cliente. E eu percebo, né, olhando, que isso faz parte da cultura corporativa, né? Não está somente ali na construção, né, na história, mas como isso vem sendo trazido e mantido ao longo desses 25 anos, né? Mas acho que até para a gente poder finalizar, o que a gente pode esperar nesses próximos 25 anos? O que vocês estão, né, ou você, o que você está vislumbrando para esses próximos 25 anos? Olha, quando a gente fala os próximos 25 anos, a gente está falando de maneira figurada, né? Porque, obviamente, eh eh, o que eu vejo, e tenho absoluta segurança e certeza que a empresa é uma empresa atemporal e ela vai conseguir continuar a sua trajetória de liderança, de crescimento e de protagonismo, que é mais importante. Quando você é protagonista, você consolida a liderança e crescimento, senão é voo de galinha. E eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade a essa jornada de crescimento, de liderança e de protagonismo, eh, na medida em que o modelo de negócio que a gente escolheu e as habilidades que estão por trás desse modelo de negócio, elas independem da linha de produto. O que eu tenho absoluta certeza é que os clientes continuarão precisando de ativos de tecnologia, qualquer que seja ele. Se você perguntar, você sabe quais vão ser os ativos mais demandados daqui a 10 anos? Não sei, porque o processo muda tão rapidamente, mas o que eu sei é que existirão ativos que precisarão ser terceirizados, geridos e suportados. Perfeito. O perfil organizacional da companhia, toda a retaguarda de processo e sistema e a qualidade do time técnico e de vendas estarão disponíveis para fazer a gestão desses ativos, quaisquer que sejam eles. Isso me dá a tranquilidade de enxergar o futuro de maneira muito clara. Eu vejo a Simpress sendo protagonista daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 25. Obviamente eu não estarei mais conduzindo a companhia, estarão as novas gerações que vão manter os valores, o modelo de negócio e a preocupação em entregar com excelência o que vem. Perfeito. Vitório, quero agradecer demais por esse episódio. Eu espero que a gente possa continuar essa conversa. Então já fica o convite para você retornar aqui para nossa bancada, porque eu quero saber como vão ser esses próximos. Quero viver junto com vocês esses próximos 25 anos. Muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado a você pela condução e quero agradecer a nossa audiência. Espero que vocês tenham curtido e continuem com a Simpress.